Olá pessoal e sejam bem-vindos à nossa primeira série aqui no canal da Craft UFG. Eu sou o Rafael e eu vou estar aqui dando um mini curso em videoaulas de uma introdução a C Sharp, que é uma linguagem orientada a objeto, galera. Então, inicialmente, o que é o C Sharp? Como eu disse, é uma linguagem orientada a objeto que é muito parecida com o C e o C++. Se você já teve aula ou conhece, teve contato com C ou C++, o começo vai ser muito fácil. Ainda acho que vale a pena você acompanhar essa série, mesmo você sabendo essas linguagens, porque a parte que é orientada a objeto, que não é presente em C ou C++, vai vai te possibilitar fazer muitas outras coisas e abrir outras portas na sua programação. Logo, logo eu explico o que realmente significa ser orientado a objeto. E o que o C Sharp pode fazer? O C Sharp ele pode ser usado para criar aplicativos de Windows, de Linux, de Mac, de Android também. Pode ser usado para criar jogos em qualquer uma dessas plataformas também. Mas isso são coisas um pouco mais avançadas, que provavelmente vão ser dadas em outras videoaulas aqui no nosso canal, só que por enquanto aqui é só o básico. Então nós vamos focar inicialmente o que é chamado de Console Applications, que é um tipo de programa, aplicação, que praticamente não tem interface. É o prompt de comando que executa o código e é a maneira mais simples de você realmente focar no código em si. E que é o objetivo desse curso, focar no código, lógica de programação. E como programar em C Sharp? Para isso, nós vamos usar um indentador, que é o IDE. Eu logo ensino como baixar e vou deixar o link na descrição do vídeo do Visual Studio, que é o que eu vou estar usando, que é uma plataforma da Microsoft. Infelizmente só tem para Windows, mas vou estar deixando também o link da MonoDevelop, que é um IDE também, tem para Windows, mas eu, como prefiro Visual Studio, vou estar usando, mas ele também tem para Linux e tem para Mac. Então, se você estiver usando essas outras plataformas, recomendo o MonoDevelop. Eu vou também ensinar logo como instala essas IDEs que eu mencionei e como criar o seu primeiro programa. Ok. Como eu disse, eu vou explicar agora o que é exatamente a programação voltada a objeto. De uma maneira simples, assim, sem entrar em muitos detalhes técnicos, a maior diferença é que você cria classes, objetos, né, que podem ser chamados. Uma classe seria como, por exemplo, um carro. Um carro, ele é um objeto e ele tem diversas funções. O carro você pode apertar o acelerador e ele acelera, apertar o freio, diminui a velocidade, ligar o limpador de para-brisa, limpa o para-brisa. É um objeto que dentro dele tem vários comandos e várias funções. E você pode usar isso em outras coisas. Por enquanto isso pode soar meio vago, mas mais pra frente, quando a gente já tiver aprendido básico da lógica e eu estiver entrando em classes, funções, vocês vão entender isso. Mas basicamente o que vocês precisam entender é que objetos têm funções que podem ser usadas em outros programas. E também uma grande vantagem é a programação assíncrona, porque geralmente o código ele é executado sempre de baixo para cima e quando chega no final acaba, ou então se tiver um loop repete, ok, mas basicamente de cima para baixo, sempre de cima para baixo. Mas a programação assíncrona permite que várias funções sejam executadas ao mesmo tempo e não necessariamente em ordem. Às vezes uma função lá embaixo é executada primeiro, depois uma lá em cima, depois uma no meio e de acordo com a necessidade do programa. Isso é muito útil para criar programas que executam várias funções ao mesmo tempo, coisas mais complexas, com aplicativos. A gente vai... Talvez eu vou ver se dá para entrar um pouco com o começo disso nesse curso, mas provavelmente vamos ter um curso de programação assíncrona separadamente, que é uma coisa um pouco mais avançada. E outra coisa muito importante da programação voltada a objeto é que existe o código estrutural e o código de comando. Na verdade, esses termos não existem, mas eu gosto de pensar neles porque, na verdade não tem diferença de código, mas é bom pensar desse jeito. Que existe o código estrutural, que ele organiza e classifica o seu programa, por exemplo, em classes, em funções, e que podem ser chamadas, e uma está dentro da outra, por exemplo, espaços. E ele em si não executa uma tarefa, mas ele organiza o seu programa e diz ele o que fazer e a ordem que fazer aquilo. Existe o código de comando,
que é o que realmente diz ao comando que fazer, não diz ao computador o que fazer. E esse é sempre executado de cima para baixo. E hoje o nosso tema principal, além do básico, né, vão ser variáveis. Eu vou ensinar o mais básico, que é você declarar e utilizar variáveis. O que são variáveis? Variáveis são como caixas que você coloca uma informação dentro, usado para armazenamento de informações, e podem ser usadas para diversos tipos de informações, né? Um número inteiro, como 1, 3, 4, um número racional, tipo 3,14, 2,5, 10,5, números racionais. Pode ser usado para um caractere, né, que é tipo uma letra, um símbolo. Depois texto, como palavras, né, um poema, você pode armazenar numa variável de texto, por exemplo. Um valor booleano, que é basicamente um valor lógico, como verdadeiro ou falso. Ok, agora que já tivemos essa introdução, vou ensinar vocês como baixar as ideias que eu mencionei. Se você estiver usando Windows, você pode baixar o Visual Studio ou o Mono Develop. Eu recomendo o Visual Studio. É só ir lá no link da descrição e vem aqui em Downloads e baixa esse primeiro, que é o Visual Studio Community 2017. Download gratuito, é a versão gratuita do Visual Studio, que para o que a gente vai estar fazendo aqui é mais do que o necessário. Tem tudo que a gente vai precisar. Então, realmente é só clicar em download gratuito, perguntando onde quer salvar, escolher onde quer salvar, depois iniciar o instalador. É bem intuitivo, vai avançando, seleciona o que você quer realmente baixar e é isso. Mas se você preferir o Mono Develop ou estiver usando o Linux ou Mac, venha no link na descrição do Mono Develop. É um pouquinho mais enjoado, mas me acompanha aqui. Você desce, vai em download. Aqui não é o IDE, por algum motivo eles não colocaram aqui, ó. Mas ok, aí você vem em Building Guide, Pre-Build Packages, aqui azulzinho. Agora sim, aqui é o indentador. Aí você faz o download de acordo, né, com o seu sistema operacional, se for 32-bit ou 64-bit. Escolhe onde você quer salvar e segue as regras do instalador. Ok, então agora vamos realmente fazer o nosso primeiro programa. Abrindo aqui o seu IDE que você selecionou. Aí agora você vai vir em Arquivo, Novo, Projeto. Ok, e aí você vai escolher Aplicativo de Console, que é o Console Application que eu tinha falado. Vamos dar um nome, vamos chamar de Aula 1. Ok. Certo. Tanto o Visual Studio quanto o Mono Develop, quando você cria um novo projeto, ele já vem com um pouco de código escrito aqui. Por enquanto, vocês não precisam entender tudo que está aqui. A única coisa que você realmente precisa saber é que o que está entre esses parênteses aqui, que é a main, a função main, é o que vai ser executado quando você clicar aqui no botão de compilar e rodar. A main é basicamente uma função que é executada automaticamente quando o programa começa. Então vamos identificar mais ou menos o que está acontecendo aqui dentro da main. Console.writeLine hello world. O que significa isso? Console.writeLine é uma função que escreve o que estiver aqui dentro desses parênteses. Então, se você rodar, vai aparecer o console e vai escrever hello world. Então, vamos ver se realmente é isso que acontece. E se você tiver o olho rápido, você deve ter percebido que por menos uma fração de segundo apareceu hello world ali. Então, se a gente não quiser que isso aconteça, né, que o programa feche automaticamente, a gente pode fazer uma coisa, por exemplo, fazer o programa esperar até a gente apertar alguma tecla e aí sim ele continua. Então, para isso, a gente escreve console. Tem que tomar cuidado com maiúsculos e minúsculos, né? O Visual Studio, ele geralmente corrige quando você erra coisa de maiúsculo ou minúsculo, mas é sempre bom você tomar cuidado. Console read key. Read key, ele vai ler a primeira tecla que a gente apertar e só essa.
Tem outros tipos de read também, que eu vou explicar depois, mas por enquanto vamos usar o read key, que é uma função dentro de console. Então a gente aqui abre e fecha e ponto e vírgula. É muito importante que em C#, assim como em C e C++, você sempre termine os comandos com ponto e vírgula, que é para o programa saber que, pronto, o comando acabou aqui, é isso. Então vamos tentar rodar de novo e ver o que acontece. Olha, agora não fecha instantaneamente, fica aqui piscando esperando a gente entrar com alguma coisa. Mas aí, se a gente apertar qualquer tecla, ele vai ler isso, meio que jogar para lugar nenhum, porque a gente não está usando, e vai fechar. Mas já é melhor do que simplesmente fechar instantaneamente. Agora vamos tentar mudar o que está escrito. Vamos escrever aqui dentro dos parênteses olá. Opa. Olá, esta é uma aula de C#. Vamos testar. E olá, esta é uma aula de C#. Agora você já sabe como fazer o console escrever coisas. Você pode escrever console writeline e escrevendo o que você quiser. E ele vai escrever. Mas agora vamos aprender como mudar, como manipular o que está escrito usando variáveis. Vamos aqui criar um tipo bem básico de variável, que é int, que é basicamente um número inteiro. Quando você escreve int, depois o que você escrever depois vai ser considerado como variáveis do tipo inteiro. Então vamos escrever, número 1, vírgula, número 2, ponto e vírgula, quando você acabar de declarar. Você pode escrever várias variáveis, tipo 1, 2, 3, 4, e aí quando você escrever a última, basta um ponto e vírgula. Como você pode ver, está sublinhado aqui em verde, porque é uma variável que foi declarada, mas ela nunca foi usada, como está escrito ali. Então vamos usar, Por exemplo, vamos colocar aqui que número 1 é igual a 2 e número 2 é igual a 3, por exemplo. Quando você coloca o igual, você está jogando o valor para dentro da variável. E como esses 2 e 3 são números inteiros, número 1 e número 2 aceitam esses números. Se eu tivesse, por exemplo, tentando escrever 2.5 ou 2.43, não daria certo, porque é um número racionais, não inteiros. Como eu declarei como inteiro, vamos colocar números inteiros. E agora que a gente tem esses dois números, vamos usar eles para alguma coisa, Vamos escrever aqui que a soma desses números é 2 pontos. Agora, como escrever o resultado desses dois números aqui? A gente pode criar uma outra variável, como por exemplo, resultado, E aí a gente coloca aqui resultado é o número 1 mais número 2. Ou então a gente já poderia fazer isso aqui dentro. Mas, ok, a grande questão é como fazer a variável ser impressa aqui. Uma das maneiras, quando você quer colocar no final, é adicionando um mais. Mais result, por exemplo, aqui no resultado. É um jeito que funciona. Não é o melhor jeito, porque esse aqui realmente só funciona no final. Se você quiser colocar no meio, você vai ter que ficar abrindo, fechando aspas várias vezes, colocando vários mais. Então logo eu explico outra notação para isso. Mas por enquanto vamos testar o nosso programa, 2 mais 3 é 5, Então vamos ver se deu certo. A soma desses números é 5. Deu certo. Como vocês podem ver, em nenhum lugar do programa está escrito 5, mas ele mesmo já fez a soma aqui. Um outro jeito da gente colocar a variável aqui, que eu considero bem melhor, aqui antes você coloca esse S cruzado, que é basicamente para você falar para o programa que você vai estar usando esse método de adicionar as variáveis. E aqui entre chaves você coloca a variável que você quer que seja impressa nesse lugar, que é a result, Resultado. Aqui entre chaves. E aí se a gente tentar de novo, vai dar certo. A soma desses números é 5.
Então, agora que a gente sabe como colocar as variáveis aqui dentro, a gente pode colocar as outras também, né? Por exemplo, número 1, né? Número 1 mais número 2 é igual ao resultado. Como podem ver, 2 mais 3 igual a 5. E se a gente mudar o valor dessas variáveis, como 10 e 5, agora vai 10 mais 5 igual a 15. Então, conforme você vai mudando as variáveis, muda o que é impresso. Porque o que está sendo impresso não é mais um texto fixo. O fixo é só o mais e o igual. No caso, o resto são variáveis que mudam conforme o que está aqui no programa. E, além de soma, você pode colocar também divisão, só que no caso, como são números inteiros, né? Às vezes, uma divisão que não dá inteira não pode funcionar muito bem, mas ok, agora a gente resolve isso. Coloquei 10 e 5, vai dar certo, né? Aí deu 2, só que eu esqueci de mudar lá, né? Aí se a gente mudar aqui, né, para dividido, dividido, agora sim, 10 dividido por 5 igual a 2. Você pode fazer divisão, que é a barrinha, multiplicação, asterisco, pode fazer subtração e outras operações um pouco mais complexas eu falo depois. Mas ok, agora vamos usar o exemplo da divisão, né? Por exemplo, se fosse 3 dividido por 2, não é um resultado exato. Como você pode ver, se você tentar imprimir aqui, ele vai falar que é 1, mas a gente sabe que não é 1. Para realmente imprimir o resultado, a gente tem que mudar o tipo da variável. Para variáveis quebradas, tem basicamente dois tipos. Tem a float e tem o double. A única diferença é realmente a precisão, que é quantas casas tem. E para você decidir a precisão, você tem que saber, o seu programa precisa de muitas casas decimais? Você quer que gaste muita memória, muito poder computacional? Como esse aqui é um programinha super simples, a gente pode se dar ao luxo de colocar double. Porque não vai gastar muita memória, né? Só tá tipo dividindo dois números. Mas isso é uma coisa que você pode, que você às vezes precisa se preocupar se você estiver fazendo um programa complexo que faz muitas coisas. Mas por enquanto vamos usar double, que a gente não se preocupa com a precisão. E agora, como você pode ver, 3 dividido por 2, 1,5. Ele colocou, agora sim ele deu o resultado certo. E também vamos colocar uma dízima aqui só para brincar um pouco, né? Vamos inverter, por exemplo, 2 dividido por 3. Agora é 0,66667. Ele já arredonda automaticamente, né, o último dígito e mostra até o final da precisão. Esse é o básico aqui de programação, primeira aula de C Sharp. E para a próxima aula eu quero propor um desafio para vocês. Eu quero que vocês aí em casa façam um programa que pega dois números, né, e mostre o resultado da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão deles. Mostra tipo assim, por exemplo, né, 2 e 3 no caso. Aí mostra tipo 2 mais 3 igual a 5. Aí 2 menos 3 igual a menos 1. 2 vezes 3 igual a 6. E assim por diante. Imprima tudo isso. E no final, espera pro usuário apertar uma tecla para não fechar automaticamente. Esse é o desafio para a próxima aula. E na próxima aula, eu vou ensinar para vocês como receber entrada do usuário. Que no caso aqui, eu estou escrevendo no próprio programa quais são as variáveis. Mas isso não é muito útil, né? Você não quer que o usuário do seu programa vá direto no código para mudar os números para saber as operações. Então, eu vou ensinar como você pegar, inserir nessas variáveis números digitados pelo usuário dentro do próprio programa, dentro do aplicativo. Mas isso é para semana que vem, então por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, só perguntar nos comentários. Vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso aí, pessoal. Falou e até o próximo vídeo da Craft. Galera, só um detalhe que eu esqueci de falar aqui. Se você não quiser ficar criando várias variáveis para os resultados, ao invés disso, você pode escrever aqui, por exemplo, número 1 dividido por o número 2.
e ele já vai fazer a operação aqui dentro e imprimir. Facilita bastante as coisas. Então se você vir aqui, funciona do mesmo jeito, imprime o resultado da divisão, você colocando a operação aqui dentro. É uma maneira de quando você não vai precisar desse resultado para mais coisas, né? Você evitar de ficar criando muitas variáveis para o seu programa. Só isso.